Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Muito bem, vamos lá para mais um dia, né, Aline? Vamos lá para mais um dia. Hoje eu quero falar sobre os padrões do desenvolvimento. Esses padrões do desenvolvimento estão dentro da psicomotricidade, que eu já havia falado em outro programa, né? Que a psicomotricidade é a ciência que considera aí o psíquico, o cognitivo e o motor de forma integrada no desenvolvimento humano. E desses padrões do desenvolvimento, tem alguns pontos que são muito relevantes no desenvolvimento humano. Como, por exemplo, os dois aspectos psicomotor, que seria céfalo-caudal e próximo distal. O que é isso? Céfalo-caudal é quando a gente considera que o desenvolvimento vem da cabeça para baixo. No caso, o controle da nossa cabeça para o pescoço, que é essencial para você ter a habilidade de sentar, por exemplo. Então, primeiro vem essa habilidade. E o próximo distal é considerando do tronco para as extremidades, do tronco para os braços, que também é relacionado à habilidade de andar. Então, primeiro você desenvolve dessa forma, do céfalo, caudal, da cabeça para o pescoço e do tronco para as extremidades. Por isso que nós aprendemos coisas simples primeiro para depois o complexo, como por exemplo, a gente aprende a balbuciar primeiro, que é mais simples, para depois realmente conseguir falar. E por isso que a gente fala também que primeiro a gente aprende movimentos mais grossos, movimentos mais amplos, para depois ir para o movimento fino, que seria movimentos mais precisos. Então a gente aprende primeiro o sentar, o andar, para depois conseguir ter movimentos precisos com as mãos, com os dedos. Então, são aspectos relevantes aí no desenvolvimento. E nós temos também outro padrão muito importante a ser considerado, que é a ontogênese, que são etapas do desenvolvimento humano. E essas etapas, uma depende da outra. Primeiro você desenvolve uma, para depois desenvolver a outra, que é essencial ali para o desenvolvimento do nosso cérebro, desenvolvimento cortical, desenvolvimento ali das redes neuronais, que é o rolar, o rastejar, o engatinhar, o andar com apoio e o andar sem apoio. Então são etapas que não podem ser puladas, que uma vai ser primordial para aprender a próxima e que está ali garantindo o desenvolvimento necessário do indivíduo para lá na frente conseguir outras habilidades, né? Então, assim, o rolar, por exemplo, quando a criança está rolando no chão, seja por brincar, da forma que seja, ela está desenvolvendo, por exemplo, o equilíbrio, né? Então, assim, está desenvolvendo ali redes muito importantes, áreas importantes no cérebro, que vai ajudar com que ela tenha um equilíbrio quando ela estiver andando, por exemplo. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que são essenciais e fundamentais para outras mais complexas lá na frente. E também a gente tem a psicomotricidade e a aprendizagem. Dentro da psicomotricidade, é considerado que para aprender, primeiro a gente tem que ter a sensação, depois a percepção e depois a representação. Então, a sensação é como se cada novo estímulo que eu tiver, como uma sensação nova, é um estímulo novo, eu ativo uma rede lá no meu cérebro. Então, assim, cada sensação é uma informação sensorial que vai ativar vias nervosas, que vai chegar ali essa informação de forma muito rica no meu cérebro. E como que a gente faz isso? Através dos 5 sentidos. Então, através do olfato, que é a nossa capacidade de sentir cheiros, através do paladar, nossa capacidade de sentir sabores e texturas, através da visão, né, que é a nossa capacidade de ver, de diferenciar ali cores, formas, símbolos, através da audição, que é a capacidade de ouvir, distinguir ali barulhos, né, diferentes tipos de barulho, e o tato, que é a nossa capacidade de sentir calor, sentir frio, de sentir texturas diferentes. Então, cada vez que eu tenho uma atividade ali que está me proporcionando novas sensações, utilizando ali os 5 sentidos para me receber essa sensação, eu estou estimulando vias nervosas para informar, né, o meu cérebro, levar informações sensoriais para o meu cérebro. Então,
essa é a primeira porta de entrada da aprendizagem, é a sensação. E só depois que eu tive todas essas sensações que eu vou conseguir ter a percepção, que é a organização e a estrutura dessas informações sensoriais que eu recebi primeiro, e conseguir correlacionar isso com o meu mundo, com a minha realidade e criar alguns conceitos, que seria o conceito que eu falei. Primeiro a criança sentiu, teve sensações, aí depois ela vai conseguir perceber o que é frio, o que é quente, o que é forte, o que é fraco. Primeiro ela tem que ter as sensações, para depois ela ter essa percepção. E depois que passou toda essa percepção, que vai vir a representação, que é onde ela vai conseguir correlacionar ali, usar a sua capacidade imaginativa, o seu faz de conta e representar. Então, sim, é uma coisa que depende da outra. Não tem como eu representar algo que eu nem senti, né, e nem tenho percepção. Então, tem que respeitar essas etapas. E por isso, né, que às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas criança vai pra escola só pra brincar, principalmente educação infantil, né? Que tem creche, ali a creche e a pré-escola. Por quê, gente? Ali é considerado o desenvolvimento humano. Quando foi preparadas as atividades ali, quando foi feita ali a Base Nacional Comum Curricular, foi considerado desenvolvimento humano. E foi considerado, sim, que a criança precisa experienciar, né? Na semana passada eu falava dessa experiência com o ambiente, desse estímulo. Então, é lá que ela vai ser estimulada. Claro que em casa a gente pode fazer, mas lá ela vai ser estimulada. Então, por isso que tem aquelas atividades sensoriais, tem escola que prepara, tem aquelas brincadeiras, né, da criança andar e pisar em diferentes texturas, em pegar, de rolar, de rastejar, de correr. Então, todas aquelas atividades ali estão proporcionando estímulos, né, através das sensações, para a criança aprender ali novas habilidades. E depois vai ter a percepção, que ela vai conseguir entender, né? A partir da sensação que ela teve, ela consegue correlacionar aí com sua memória, sua cognição, todas essas informações sensoriais, aí vem a percepção. Então ela consegue entender e compreender alguns conceitos básicos de mundo, para depois ela ir conseguir sim representar de forma simbólica, de forma imaginativa e até mesmo aprender mesmo conteúdos escolares. Então, se ela não tiver passado por essas outras etapas, fica mais difícil, né? E também, depois que a gente fala desses três aspectos, é muito importante, a gente tem que sempre voltar nisso, que eu sempre falo. Se pulou a etapa, a gente tem que voltar lá, né? Então, às vezes a criança tá com muita dificuldade de escrever, então vamos ver. Será que essa dificuldade é só na mãozinha mesmo? E lá, considerando o aspecto, né, céfalo-caudal e próximo distal, como que foi? Ela tem controle desse tronco? Ela tem o equilíbrio? Ela tem o tônus muscular? Como que tá esse movimento? Talvez ela não conseguiu ainda esse movimento complexo com as mãos, porque ela não tem domínio do próprio corpo, né? Então, é a hora de olhar para trás. E é o que a gente faz muito com consultório, né? A gente vai lá atrás, na raiz do problema, e fala, não, essa habilidade aqui não foi dominada, por isso que ela não tá dominando essa outra, né? Que é pré-requisito. Aí, também tem muito a ver, na psicomotricidade, a gente trabalha também com autorregulação. Porque a capacidade da gente controlar os nossos comportamentos, os nossos movimentos, os nossos impulsos, também está muito relacionado com a autorregulação e dentro da psicomotricidade. Então, por isso que muitas atividades ali, que às vezes para leigos parece apenas uma brincadeira, você está ensinando a criança a se autorregular, a comportar em algumas situações. Então, por exemplo, quando eu já falei em outros momentos das funções executivas, eu sempre falava do controle inibitório, que é a capacidade de controlar o meu impulso, né, ter aquele freio inibitório. Uma forma de treinar esse freio inibitório são com brincadeiras, por exemplo, de correr. A criança corre, para, você, né, faz uma brincadeira ali. Agora você vai correr, a hora que eu falar para, você vai parar. Você está treinando o freio inibitório dela com o corpo, mas você está treinando, está estimulando essa função ali. Aí tem atividade também, você vai fazer uma atividade de percorrer ali um traçado, né? Cobrir um traçado.
A criança não precisa simplesmente cobrir até no final. Você pode falar assim, olha, a gente vai brincar, você vai cobrir aqui, passa um carrinho, por exemplo. Vamos passar o carrinho, a hora que eu falar para, você vai parar o carrinho. A hora que eu falar continua, você continua. Aí a criança vai passando ali como uma brincadeira, mas que na verdade está sendo estimulado a capacidade dela de desenvolver ali aquele freio inibitório. Então, a psicomotricidade, ela considera o indivíduo como um todo, o psíquico, o cognitivo e o motor. Então, quando a gente olha para o indivíduo desta forma, fica mais fácil de entender como que funciona o processo ali da aprendizagem e também de conseguir intervir. Então, por isso que muitas vezes na escola, principalmente infantil, tem muita brincadeira. Nas terapias, né, com psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, tem muita brincadeira, mas é nesse sentido, considerando todos esses aspectos do desenvolvimento, que para leigos parece apenas um brincar por brincar e que, na verdade, está estimulando ali a criança em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Tudo bem. Você falando aí, eu fico aqui refletindo, né? A gente, se a gente for parar para pensar, né, aí na nossa vida, né, como ser humano, quando a gente nasce, né, a gente precisa, né, de tudo isso que você falou, dessas estimulações, né, tudo isso que você falou. Mas quando a gente chega, né, se a gente chega na fase da velhice também, a gente vai precisar novamente desses estímulos. Isso, né? mesmo, É Silvana. muito interessante. É muito né? interessante. Muitas das vezes a gente precisa passar por esse processo todo que a gente passou na infância, quando a gente nasceu, na velhice também a gente precisa muitas das vezes passar por esse processo novamente. Isso né? mesmo. Aí a gente fala assim, quando é criança, a gente está estimulando para criar habilidades. Quando na fase adulto, né, por uma doença, ou então na fase do idoso, a gente está reabilitando habilidades. É a habilidade que já existia, que foi se perdendo ao longo do tempo e que precisa de reabilitar. Então, assim, realmente, muitos estímulos, muitas habilidades que, se a gente começar a estimular ali na hora que inicia a terceira idade, vai prevenir ou até mesmo tratar muitas doenças ali da terceira idade. Então a gente vê muito isso. Infelizmente que na nossa cidade eu não vejo, né? Eu até comento com as pessoas, gente, a psicopedagogia é tão ampla, se eu pudesse eu queria trabalhar com os idosos também, mas eu não consigo ainda, né? Tem a demanda com as crianças. Mas assim, dá para fazer oficinas de estimulação cognitiva com idosos, tanto para prevenir doenças como Alzheimer, quanto para tratar. Porque você está estimulando o cérebro. E quanto a essas doenças, ela está ali perdendo algumas conexões, algumas redes neuronais que existiam. Quando você está estimulando, ela vai conectar novamente, ou então a gente tem a plasticidade, que é onde vai conectar outras regiões, mas que vão fazer o mesmo papel. Então, é muito importante, sim, esses estímulos. É interessante falar dos idosos, eu acho maravilhoso. Eu acompanho outros psicopedagogos que trabalham com idosos, é um trabalho maravilhoso, mas que, por enquanto, eu ainda não consigo atender toda a demanda. Mas existe, sim, baseado no desenvolvimento humano, na psicomotricidade, para todas as fases da vida. Muito bem. Tá aí, mais alguma coisa? Aí por hoje é só. Então, até semana que vem, né? Se Até. Deus quiser. Bom final de semana. Você também.